O Alexandre colocou bem a questão de que o ensino médio no passado não era um problema, porque ele era pequeno, era só servia para preparar para a universidade. Essa é a verdade. De repente, o país se abriu, passou a ter que competir internacionalmente, e os empresários deram conta de que a mão de obra que eles tinham não servia. Bom, isso eu acho que, se nós olharmos, então, o ensino médio que prepara para a universidade, e aquele empresário que quer ter todos os seus trabalhadores de chão de fábrica com o ensino médio, nós vemos aqui que são dois animais, dois bichos completamente diferentes. É nesse contexto que nós passamos a discutir a LDB, pudemos levar adiante, empurrar aquele projeto da CNB, que definiu um papel muito claro, como a Guiomar já explicou aqui, para o ensino médio. Todos nós também, que ocupamos algum cargo público alguma vez, e tivemos que lidar com a educação, sentimos a pressão das mães, dos pais, da sociedade em geral, para que o ensino médio fosse profissionalizante. Então, essa dicotomia, preparar para a universidade, preparar para o mundo do trabalho, sempre foi uma dicotomia com a qual nós, durante muito tempo, nos escamoteamos o assunto pela exclusão, porque o ensino médio era só para preparar para o ensino superior, e quando nos defrontamos com o assunto, nós sempre escamoteamos também. Então, essa dicotomia sempre existiu. E eu cheguei ao Ministério com essa angústia. A angústia de saber que o ensino médio precisava ser reformado, a angústia de ver que aquele caminho excludente da preparação para o ensino superior era muito pequeno para o ensino médio, e com a necessidade, de alguma maneira, de considerar a preparação geral para a vida do ensino médio. Então, nesse sentido, aí, obviamente, eu me cerquei de gente muito competente, e depois o Conselho Nacional de Educação teve de traduzir a LDB em normas mais detalhadas, mas interpretar a LDB. E aqui nós temos os dois autores dos pareceres que interpretaram a LDB do ponto de vista do ensino médio, que a Guiomar preparou o parecer, e do ensino da educação profissional, que foi o Cordão que preparou o parecer. Dois pareceres que precisam ser lidos e relidos permanentemente, porque são de uma atualidade absoluta e são absolutamente complementares. Do papel do ensino médio como um pedaço da educação que deve preparar para a vida, para qualquer coisa na vida, para ir para a universidade, para ir para o trabalho, ou para continuar vivendo, sem necessariamente estar vinculado com um objetivo preciso ou uma consequência imediata daquele ensino médio. O ensino médio que está, portanto, no tom da evolução do próprio papel da educação no mundo. Se nós olharmos o que aconteceu no papel da educação no mundo nos últimos 25 anos, nós vamos ver uma mudança profunda. É ali que nós vamos consolidar o que veio do ensino fundamental, todo o conhecimento, todo o desenvolvimento que nós temos no ensino fundamental tem que ser consolidado no médio. E o médio tem que ser um grande segmento da educação que abre portas para o futuro e não fecha portas. Ele não pode ser apenas profissionalizante. Ele não pode limitar a evolução das pessoas como o sistema europeu muitas vezes limitou. Ele tem que abrir os horizontes e permitir que a partir dali as pessoas façam qualquer coisa. Quando nós definimos o papel do ensino médio, eu me dei conta de que nós precisávamos um exame de avaliação para justamente
implementar a reforma do ensino médio. E por isso criamos o Enem. O Enem foi criado para justamente dizer para todo o Brasil, de uma forma imediata, o que nós queríamos no ensino médio. O Enem foi criado para isso, para implementar a reforma do ensino médio. Nada mais. É claro, como é que eu vou implementar a reforma do ensino médio? Como é que, a Guiomar disse, como é que eu faço que a reforma chegue à escola? Eu tenho que fazer com que ele tenha algum valor no processo de seleção para a universidade. E por isso, nós definimos o Enem, mas fomos atrás de convencer as universidades a adotar o Enem como um dos critérios para o ingresso no ensino superior. Eu nunca pretendi substituir os vestibulares. Eu sempre pretendi que o Enem substituísse a primeira fase de todos os vestibulares. É muito importante resgatar essa história, porque o Enem, portanto, teve como objetivo claro implementar a reforma do ensino médio. E por que eu quis criar um exame para sinalizar a direção da reforma do ensino médio? Porque eu tinha tido a experiência de reitor da Unicamp quando nós criamos o vestibular da Unicamp, que tinha as duas fases, como tinha da FUVEST, mas cuja a primeira fase desse exame era uma redação que valia 50% da nota e 10 questões dissertativas, 10 questões dissertativas, duas para cada área. Essa era a primeira fase. O que aconteceu? O que eu vi acontecer no estado de São Paulo? Mudou o ensino médio. O ensino médio passou a ensinar redação, passou a ensinar as várias formas, né, da expressão verbal. Mudamos o ensino médio para um vestibular. E nós queríamos mudar o ensino médio com o Enem. A minha crítica à mudança do Enem recente justamente era esta um pouco mudança de objetivo. Porque querer fazer do Enem um grande vestibulão, na verdade, introduz novas dificuldades e que, de certa forma, descaracterizam aquilo que se pretendia da reforma do ensino médio. Porque se o Enem há de ser apenas a entrada na universidade, se está voltando a dizer que o ensino médio é só para entrar na universidade. E, portanto, se diminui, digamos, o papel, a questão da função do ensino médio como preparação para a vida. E se enfatiza a preparação para a universidade. De fazer o ranking de escolas particulares e de qualquer escola a partir do Enem é um estupro da estatística. Porque o Enem não foi pensado para isso. O Enem é um exame individual, voluntário, em que, para poder representar, para que a nota do Enem represente a média das instituições, ou deveria ser universal, obrigatório, ou deveria haver um critério de amostragem, que não é o caso. Mas eu queria, então, acho que vou ficar por aqui para podermos, ao discutirmos mais o tema das perguntas, aprofundar alguma dessas questões. Muito obrigado.